Olá, estamos aqui de volta, seja bem-vindo. Hoje viveremos a aula 4, que é dedicada às experiências estéticas reflexivas a partir dos livros de imagens ou das imagens dos livros. Imagens que contam histórias que criam imagens. A literatura é arte dinâmica, por isso a gente lê e cria imagem. Mas quando o livro é de imagem, elas jamais podem ser reduzidas a algumas palavras, a algumas interpretações. É um exercício maravilhoso de expansão dos olhares. E quando isso é feito coletivamente, pode ser muito divertido e muito revelador. Então, vou puxar aqui o arquivo para iniciar a nossa conversa. Primeiro, gostaria de saber assim, se você conseguiu escrever um pouco no seu caderno de bordo, né, sobre a aula passada com a literatura infantil e juvenil, que é um grande manancial, na verdade, né? Foram apresentados alguns livros, mas tem muita preciosidade nesse caminho. Eu tenho certeza que você já conhece, né? E a gente vai a cada momento expandindo o nosso acervo. Então, essa imagem tão impactante é para dar a abertura da nossa aula 4. Essa imagem está no livro Mim e o Tudo de Novo, de Lidiane Orádio. Então, hoje vamos trabalhar a potência terapêutica das imagens e vou aproveitar para já trazer algum embasamento teórico a partir do livro Revendo a Psicologia, de James Hillman, que é uma grande base para esse trabalho, né? Então, ele cita o Jung, que psique é imagem. Então, para o Hillman, trabalhar com imagem é uma via régia do cultivo da alma. E como a biblioterapia é um cultivo da alma, a imagem vai ter uma importância bem significativa. E vamos finalizar com as sugestões para o caderno de bordo. Então, na aula passada, a gente entrou em contato com essas histórias. Eu considero esses livros, como já informados, são coringas. Vocês podem trabalhar com várias idades, vários contextos. São livros sem idade e promovem muita troca. São iscas maravilhosas. Então, façam experiências. É desse transbordamento que inicia o nosso trabalho. A gente fica encantado por um livro e começa a mostrar em casa, mostrar para os amigos, mostrar no nosso ambiente de trabalho. Começa a transbordar isso, né? E você vai a cada dia se surpreendendo mais com as reações das pessoas e as transformações das pessoas através da literatura. E existe um risco muito grande nessa área do excesso, né? Então, estamos aqui diante de mais um manancial e que, através das redes sociais, a gente também tem um excesso de informações. E aí, quem é que consegue lidar com tanta informação, né? A gente fica um pouco intoxicado. Então, por isso que eu já falei e eu vou reforçar várias vezes. Lembra daquela premissa do Manuel de Barros: as coisas me ampliaram para menos.
seleciona alguns livros que estão impactando mais você, faz um trabalho mais aprofundado com eles, experimenta esses livros com vários públicos, vai deixando cada livro criar raízes. É diferente de você ter um monte de livro, mas você não tem uma relação mais aprofundada, não tem já uma história com cada um. E no percurso, isso é fundamental. Quem quer ter tudo ao mesmo tempo, na verdade, não tem nada, né? Então, eu vou até trazer aqui alguns trechos da literatura para nos ancorar nessa questão da gente poder centrar em alguns e ter uns espaços de respiro também. Então, o Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, diz o seguinte: reagir de imediato e seguir todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livre seríamos. Então, minha gente, fazer as pausas é fundamental. Do que reagir, querer comprar todos os livros que eu estou mostrando, não é assim. Vai sentindo. Aumenta esse pavio, né? Por isso que o caderno de bordo pode ajudar muito, capturando aquilo que mais mexeu com você. No livro Agonia de Eros, do mesmo autor, que é um filósofo coreano, naturalizado alemão, ele diz assim: a coerção para a hipervigilância hoje impede que fechemos os olhos. Ela também é responsável pelo esgotamento neuronal do sujeito de desempenho. Então, minha gente, esse nosso trabalho com a biblioterapia é um trabalho de alma. E não é à toa que a palavra calma tem a alma dentro dela. Não adianta correr. Lembra daquela premissa do Saramago? Não perca tempo e não tenha pressa. É só ir seguindo aos poucos e o possível no seu caminho que está tudo bem. No livro O Elogio da Literatura, do Bauman e Ricardo Mazeu, tem uma citação muito impactante que fala assim: agora há um mega karaokê em que 1 milhão de pessoas agarram microfones para cantar sua versão pessoal da canção do outro. Essa citação é da Dubravka Ogresic, num livro chamado O Risco da Twitteratura. Então, é mais uma atenção, e quem pode nos ajudar é um poema da Astrid Cabral, no livro Íntima Fuligem. Ela fala: malogro. Passei pela feira e não toquei guelras ou escamas, nem alisei a pele crocodílica das abóboras japonesas. Meus olhos não se demoraram sobre o repolho roxo, nem na verde floração de alfaces e cheiros. Meus dedos não alisaram o rubor dos tomates, nem os ásperos abacates. Não provei o agrissal de queijos curados, tampouco o doce de broas e biscoitos. Não aspirei nenhum pó de pimenta ou de cominho moído. Sequer vi ou ouvi os vendedores. Tinha pressa e comprei atenta apenas ao troco. Degolei a experiência. Voltei à casa de sacola cheia, porém de mãos vazias. Respira um pouco esse poema, a lucidez que a Astrid nos traz.
desse tempo de presença, de convivência, para ativar os sentidos. Então, todo esse preâmbulo, minha gente, foi só para convidá-los ao mergulho nos sentidos, a sentir, a prestar atenção no que o teu corpo vai indicando diante de algumas histórias que eu vou apresentar para vocês agora. Então, há aí 3 exemplos, né, de livros de imagens. São livros que eu utilizo muito no meu consultório, utilizo nas rodas, nas propostas, em oficinas. São livros para a gente trabalhar o cuidado de si, o cuidado do outro. Então, eu vou puxar aqui os arquivos e o que é que vai acontecer? Como é livro de imagem, não tem uma história correta, né? Ela é apresentada a imagem e a gente vai pedindo que a pessoa construa uma narrativa. Então, a gente vai ajudando. Era uma vez, aí a pessoa vai vendo que ela está vendo a página do livro e vai contando. Às vezes, a pessoa é muito econômica naquilo, né? Então, a gente vai fomentando. Coloca um verbo nessa frase. O que está fazendo? A gente pode até antecipar. O que você acha que vai acontecer na página seguinte? E aí é incrível, minha gente, porque eu trabalho isso muito aqui no consultório e o mesmo livro, cada um vê uma coisa diferente, conta uma coisa diferente. Então, para nós, isso funciona, na verdade, como se fosse um diagnóstico. As páginas viram uma possibilidade da pessoa projetar aquilo que ela está sentindo, ou que ela está vivendo, ou o olhar que ela tem sobre as coisas. Então, quando é com mais gente, a gente deixa justamente aquele clima bem amistoso, onde não tem verdade nenhuma, cada um pode ter a interpretação que quiser e a gente vai partilhando isso. Até se todo mundo tiver a mesma leitura sobre uma mesma imagem, a gente pergunta, gente, ninguém acha o contrário disso, não pode ser outra coisa, então a gente pode comentar também. Como esse curso é dessa forma, né, que não é ao vivo, que a gente não tem essa troca instantânea, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou apresentar cada livro com o tempo para você assumir a sua autoria e você ir trazendo a leitura. Então, enquanto a gente estiver aqui na aula, você pode ir lendo, você fala mesmo, traz para a oralidade, porque tem uma força nisso, né? Então, você, mesmo que você esteja sozinho, independente de onde você estiver, traz essa história. Se você não puder falar, você depois escreve para onde é que essa história te levou, o que é que ela te fez lembrar, se te deu uma sensação boa ou ruim, tá? Porque isso tudo é muito subjetivo. Mas aí, o que eu fiz? Eu pedi autorização para as pessoas que participaram do primeiro curso online ao vivo, onde a gente sentiu a dinâmica disso, eu pedi autorização para essas pessoas para colocar pequenos trechos gravados dessa aula que foi dada, né, para que vocês sintam como é que é a dinâmica quando tem mais gente, para vocês fiquem com esse exemplo de possibilidade, tá bom? E pode ser o que acontece quando a gente trabalha com imagem, que a gente aciona um mecanismo de insights. Pode ser que te caiam várias fichas. Nossa, eu lembro de tal livro, posso fazer tal coisa lá no meu trabalho, na reunião, lá na minha escola, lá na minha biblioteca, lá no meu espaço. Vai anotando esses insights, porque as imagens, elas despertam coisas em nós, né? Então, eu vou interromper aqui para puxar o primeiro livro. Eu vou puxar A Busca do Cavaleiro.
um livro escrito, quer dizer, ilustrado, né? Porque ele é sem texto, pelo Fernando Vilela. Então, vamos lá. Essa é a primeira página, então, agora é com você. Era uma vez. Bota um verbo aí. O que que esse personagem está fazendo? Tem um cavalo aí nessa cena, né? Ou será outro bicho? Então, ao invés da gente perguntar o que que é, a gente pode orientar assim, o que que poderia ser? Porque aí fica mais amplo, né? Não estou reduzindo a nada. Aí tem uma fumaça aí atrás desse cavalo, desse bicho, não é? Isso quer dizer o quê? Como é que está o estado de ânimo desse personagem? Tá uma coisa assim, sossegada, tranquila, ou tem uma energia aí? Então vamos lá. O que é que tinha no meio do caminho desse personagem? Como é que ele deve estar se sentindo aí? Como é que foi a reação dele diante disso que apareceu? Parece que ele está muito disposto a cair para dentro, né? O que será que vai acontecer? O que você acha? Quem vai sair o vencedor aí, na tua opinião? Mas eu ainda faria uma outra pergunta. O que é que no seu contexto, na sua situação, o que hoje é esse dragão para você? Essa coisa que atravessa o seu caminho e que te coloca em risco, te faz descobrir forças que você nem sabia que tinha. O que é o dragão hoje na tua vida? Eu não sei você, mas esse personagem aí tá caindo, partindo para dentro, né? Cheio de disposição de enfrentar isso aí. Olha só! O que aconteceu? Ele não matou o dragão. Ele transformou em aliado. Uma vez dando uma palestra para umas 300 pessoas, a gente contando essa história coletivamente. Eu levei essa história também numa Bienal de São Paulo, falando sobre a biblioterapia, e é sempre muito lúdico, muito revelador. Aí uma pessoa, numa palestra que eu dei, ela falou assim, mas não fui eu que subi no dragão, não, me jogaram lá. Quando eu vi, eu estava em cima dele. Isso te faz lembrar de alguma situação? Muitas vezes é assim, né? Não é coragem, não. É falta de opção. Ou encara ou sucumbe, né? Então, o que vocês acham? O que você acha? Acabou a busca dele? Olha o título do livro, A Busca do Cavaleiro. Parece que não, né? Parece que ele está celebrando, parece que ele está disposto a prosseguir. E a gente pensa assim, né? Caramba, o que será que ele está perseguindo? O que será que é tão importante que faz ele ter essa força de seguir, apesar das dificuldades no caminho, né? O que seria tão importante assim para você? Tem até uma frase no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele fala: quando a gente tem um bom porquê, a gente suporta qualquer como. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. E aí?
que aconteceu? Um obstáculo, um desafio maior ainda. Aquele dragão que parecia tão grande, olha como ele está pequenininho perto dessa cobra gigantesca, dessa anaconda. Pois é, também já teve essa situação que você resolve uma questão, quando você vê tem uma outra maior. Te fez lembrar de alguma coisa? Às vezes é assim. E a gente fica pensando, né? Caramba, aquilo que ele passou foi um aprendizado fundamental para as próximas fases, não é? Isso também acontece. Ele teria alguma chance se ele tivesse a cavalo? Muito pouca, né? Então, olha como foi importante transformar aquele desafio num aliado, para estar mais equipado para as próximas fases. E aí, ele fugiu ou está encarando ainda? Parece que está disposto, né? A busca dele deve ser muito significativa mesmo. Olha, já não foi tão fácil. Está tendo aí um certo embate. O que você acha? Como é que você descreveria essa imagem aí? Tem certas lutas que demoram mais tempo, né? Consomem mais a energia da gente. Você está lembrando de alguma sua? Se tivesse numa roda, era uma hora de jogar essa pergunta e deixar ela circular. Porque é esse o trabalho da biblioterapia, é utilizar a literatura como isca para avivar as histórias pessoais e que a gente possa se conhecer, que a gente possa se nutrir das forças de cada um, que a gente possa se humanizar. Olha lá. Diante dessa imagem, tem gente que me diz assim: ele cortou a cabeça da cobra. Outros, não, ele conseguiu domar a cobra. E ele está naquela postura da vitória, mas na próxima página já tem algo novo que se anuncia, não é? Será que o que ele busca está ali naquela cidade, naquele castelo, sei lá o que é aquilo? Será? O que você acha? Ó, aí o povo vê, não, a cobra está com a cabeça aí, olha a postura dele. E olha lá do outro lado, todos os obstáculos que estão se anunciando, todo um exército se armando. E olha como é enorme a cobra. Imagina, se ele tivesse a cavalo, não teria chance. Se ele tivesse até com o dragão, seria difícil, mas agora ele está com essa cobra gigante. Olha como é importante olhar tudo aquilo que incomoda, que é um desafio. Aquilo tudo é uma fase para te fortalecer. Você ativar suas forças. Lá? Partiu para dentro. Com muita confiança. E aí, subiu a escada, desceu a escada, subiu a escada, desceu a escada, olha lá. Ali no cantinho direito, o que ele está indo resgatar? Cada um diz uma coisa aqui também. O que é que seria para você? O que é que esse cavaleiro... Era isso que movia ele, era isso que era tão importante para ele, que fazia ele ter forças de continuar, apesar de tantos desafios. E aí eu pergunto para você, o que seria tão importante assim para você, que te daria uma energia extra de luta? O que seria? Então tem gente que diz que é o amor, tem gente que diz que é ele mesmo, tem gente que diz que é a alma dele.
E cada um também vai falando outras coisas que são coerentes com o seu contexto. E aí, quando isso, que é muito importante, é resgatado, a energia da história muda. Parece que o esforço não está mais ali. Aí eles recebem ajuda, olha, vem uma águia do céu. Ou um outro pássaro, né? Eu que estou botando aqui o meu pássaro. Mas você pode pensar em outra coisa. Que ajuda é essa? Que bálsamo é esse? Que alívio por merecimento depois de tanta força. E aí eles vão embora. Né? E vão embora. Não é lindo? Então agora eu vou mostrar um trechinho dessa aula gravada sobre esse livro. Vamos contar juntas a história da busca do cavaleiro, que é do Fernando Vilela, ok? Quem aqui já conhece esse livro? Levanta a mão. Está. Então vamos lá. Então, vamos lá. Era uma vez o quê? Pode falar. Cavaleiro. Bota aí um verbo nessa frase. Ele está fazendo o quê? Galopando. Galopando. Participando de uma justa que eles falavam antigamente. De 2 cavaleiros com esse negócio aqui, ó. Ah, pode ser, né? Pode ser. Vamos ver. Parece que ele está indo para uma luta, porque ele está armado, né? Ele não está passeando. E tem uma fumaça aí, parece. Então, esse cavalo está correndo, né? Correndo. Então, vamos lá. E aí? O que apareceu? Dragão. Um dragão. Como isso é uma roda de biblioterapia, a gente pode perguntar: o que para você hoje representa esse dragão? Pode falar. Pandemia. A pandemia. Egoísmo. O egoísmo. O medo. Eu usei esse livro ontem com uma paciente, ela falou assim: esse dragão é o meu controle. Eu já usei com um paciente que o mar estava invadindo o bar dele, que era à beira da praia. Ele falou: esse dragão para mim é o mar. Quem mais quer falar? Oi, Ana. Ignorância. A ignorância. É verdade. Olha um dragão aí. Para mim é a saudade. Ai, a saudade. Pode ser. Oh, meu Deus. Vocês sentiram a dor dessa saudade? Sinta-se abraçado, ó. Vamos dar um abraço nela. Oh, meu Deus do céu. Aperta bem, joga essa energia para Kírtida. Oh, meu Deus. Escreve sobre essa saudade, que é um jeito de escoar, de manifestar, né? Então, diante desse dragão, qual é a postura do cavaleiro? Lutar. De coragem. Coragem, ele está encarando, né? Ele não virou as costas e saiu correndo. Ó, cair dentro. O que vocês acham que vai acontecer na página seguinte? Uma luta. O cavaleiro vai acertar ele. Vai matar ele? Vai lutar com ele? Vai lutar. Olha lá, o que aconteceu? Dominar ele. Dominar. Tá vendo? Ele não matou o dragão. Ele aceitou. Aquela coisa pode se tornar uma aliada. Né? Olha. Não é bom isso? Temos que fazer isso. Pois é, aquilo que a gente reclama, muitas vezes passou a existir para nos proteger, na verdade, né? Então, olha lá, mas aí, olha que curioso, ele dominou, mas olha como é que está a postura dele. Acabou a história ou ele está seguindo?
Tá direcionando ele. Tem um outro obstáculo. Ah, já até sabe, né? Não para. Já percebeu isso? Quando a gente vence uma coisa, parece que vem uma onda maior. É verdade. Não é? Mas olha só, que chance ele teria se ele tivesse a cavalo? Já parou para pensar nisso? E cada dificuldade que a gente passa, parece que a gente aprende alguma coisa que é necessária para as fases seguintes. E aí, como é que está a postura dele em relação a essa cobra gigante, essa anaconda? Continua corajoso. De coragem. Aí a gente deve perguntar assim, gente, de onde vem essa coragem toda? Porque tem que ter energia para lutar, né? O que seria tão importante? O que é? Se ele ganhar, ele fica com a princesa. Não é assim que funciona? Princesa, então, tem alguma coisa que ele está buscando que é muito valiosa. Está motivando ele, né? Um propósito. Um propósito. Ah, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E aí, o que está acontecendo? A luta continua. E agarrou o pescoço dela. Ele largou o dragão. Esse aí já não foi tão fácil, né? Tá dando um trabalhinho, mas tá seguindo, né? E aí? Dominou a cobra. Dominou. O que é? Dominou. Essa história, né? Dominou a cobra. Essa coisa de dominar a cobra é uma beleza. E aí, como é que tá a postura dele? De vencedor. De triunfo, né? Mas será que De acabou a triunfo. história? Não, ainda não. É a cidade. Ele tá indo lá para uma cidade, né? Nossa Senhora, vamos lá ver. Olha lá, tá preparando o bote. E na cidade já tem um monte de soldado, um monte de cavaleiro se preparando. Mas como é que tá a postura dele? De enfrentamento. De enfrentamento. Vê que se ele tivesse com o dragão, ele não tinha chance, né? A cada fase ele foi se fortalecendo e transformando a dificuldade em aliado. E aí? Entra na cidade e arrasa. Tá conquistando, né? Tá encarando o que tem que encarar, né? Assim, quando a gente foge, parece que o problema aumenta. Quando a gente encara, ou vai ou racha. E aí, olha lá, como disse a Sandra, ele subiu a escada, desceu a escada, subiu a escada, e ali na pontinha direita ele está resgatando. Se eu perguntasse para vocês o que é que para você seria tão importante de ser resgatado que daria força de lutar, o que seria? Esperança? Esperança. A minha essência. A sua essência. A minha saúde. Saúde. Minha Pois é. autonomia. Carol, o que, Carol? Minha autonomia. Autonomia, olha que maravilha. Pois é, cada um que eu apresento esse livro aqui no consultório sempre me responde alguma coisa diferente. Tem muitos que dizem, ele está resgatando a criança dele, ele está resgatando a alma dele, ele está resgatando ele mesmo, ele está resgatando o tempo. Cada um identifica. E aí, quando você faz esse resgate de algo que é muito essencial, parece que acontece isso. O esforço cessa. E aí vem um auxílio de cima, olha. Eles pegam carona nesse pássaro sagrado, alado, e vão embora. Vou usar uma frase que é da Astrid Cabral: o abismo é sobrevoável. Oi, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Não é interessante?
É muito mais interessante quando a gente está junto, é lúdico, é revelador, é profundo. São oportunidades sensíveis da gente trazer as nossas histórias, as nossas travessias. É o arquétipo do herói, né? Todos nós temos as nossas travessias que trazem os aprendizados, que fazem a gente crescer. E através de livros como esse a gente pode partilhar isso tudo e fortalecer nossos vínculos e olhar para a nossa história e reconhecer quantos aprendizados, não é? E valorizar isso. Então agora eu vou puxar um outro livro que se chama A Jornada. De Aaron Becker. Então vamos lá. As ilustrações são belíssimas e eu fico sempre impressionada como a cada vez que eu mostro esse livro para alguém com esse olhar outro, esse olhar diverso, sempre ilumina algum detalhe que antes eu não tinha percebido. É mais uma beleza desse trabalho, né? Que ao compartilhar isso com as pessoas compartilham seus olhares conosco e a gente vai ganhando a cada vez um olhar mais ampliado. Primeiro, esse é o segredo, né? A gente só trabalha com os livros amados, então a cada vez que a gente partilha esse amor se expande. Então é uma das partes mais maravilhosas, né, da biblioterapia, que ao mesmo tempo que você cuida do outro, você está reforçando o cuidado de si, de você mesmo. Então vamos lá, o que vocês estão vendo aí? Então, tem uma menina que está sentada nos degraus. Como é que está o estado de ânimo dela? O que você acha? A paisagem toda assim, tá meio que num tom pastel, né? Mas tem um objeto que está bem vermelhinho, parece um patinete. Atrás dela, quem sabe, é a casa dela, né? Então tem algumas pessoas fazendo algumas coisas. Tem ali alguém na cozinha mexendo a panela, falando no telefone. Tem alguém ali no segundo andar, no computador, talvez estudando, não sei. Tem alguém ali no cantinho superior direito, no sofá, talvez mexendo no celular. Tem um sinal, os sinais estão fechados, estão vendo? Está vermelho. E do outro lado tem algumas crianças, tem um menino com um giz lilás na mão. Tem umas outras crianças brincando. Mas como é que está essa menina? Ela não parece muito animada, não é? Vamos lá. Vou tirar a janelinha aqui. Vou movendo com ela para não te atrapalhar. E aí parece que ela entrou na casa e foi falar com aquelas pessoas, né? Então parece que ela está lá na cozinha, mas talvez seja a mãe. Ela está muito ocupada, né? E aí ela foi lá atrás da pessoa que está no computador, talvez o pai, não sei, o irmão. Mas ele também não parece disponível. E agora ela está com uma pipa na mão, né? São os brinquedos que são vermelhos, parece. Poderia ser, né? Usando aquele verbo que eu sugeri. E aí ela vai para a pessoa que está no sofá, ela está com uma bola, mas também a pessoa não dá bola. E ela acaba indo, talvez,
para o quarto. E fica meio desanimada lá. Repara que no quarto dela tem um balãozinho pendurado, tem uma janela, tem um gatinho, os papéis no chão. E aí ela olha para o chão, perto dos papéis, tem um giz, um lápis, uma caneta vermelha. E olha o que ela faz com essa caneta vermelha. Ela desenha uma porta e entra por ela. Vocês já assistiram Nárnia? Aquele portal está dentro do armário, mas sai em outro mundo. Foi isso que aconteceu. Que lugar! Te faz lembrar de algum lugar? Você já esteve num lugar assim? O que você sentia lá? Quais eram os sons? Quais eram os cheiros, os aromas? Quais eram as sensações? E aí ela foi caminhando. E chegou aonde, minha gente? Parece que chegou num pequeno cais, em cima de um rio. E aí ela estava com aquele lápis mágico na mão, não é? E aí o que ela desenhou? Desenhou um barco. E entrou no barco e começou a navegar. E olha, onde é que deu o rio? O que é isso? Te dá uma sensação boa ou ruim? Um reino, um castelo, um lugar mágico? Será que ele vai ter prazeres ou perigos? A relação parece amistosa. As pessoas estão dando um adeusinho. E é cheio de caminhos, de túneis, cheio de encantamento, não é? Mas olha o que de repente aconteceu. Parece que alguém até lá em cima está tentando gritar. Tem outras pessoas passeando, mas o fato é que ela parou num precipício e aí ela estava com o lápis mágico na mão. E aí o que ela fez? Começou a desenhar. O que será que ela está fazendo? O que você acha? O que é que ela está desenhando? Primeiro foi uma porta, depois foi um barco e agora? Um balão. Vê como as pessoas lá do castelo vibraram que ela conseguiu se salvar. E ela está dando tchau. E aí, do lado direito, já tem outros elementos. Tem os dirigíveis aéreos. E tem um pássaro lilás também, né? Que mundo encantado, quantas coisas! E aí ela presencia uma cena. O que está acontecendo aí? Parece uma caçada, né? Estão tentando prender o pássaro lilás. E aí eles conseguiram, olha lá. Ela com o balão muito próximo está sendo testemunha. Colocaram o pássaro numa gaiola. Parece uma gaiola de ouro. Essa expressão é incômoda, né? Uma gaiola de ouro. E o pássaro está lá, preso na gaiola, vigiado pelos soldados. Mas a menina foi atrás deles. Foi atrás deles. O que será que ela vai fazer?
Ela pegou o pássaro, pegou a gaiola e foi correndo e libertou o pássaro. Mas todos os guardas foram atrás dela. Eu preciso dar tempo para você contar primeiro, não é? Perdão. É isso também que acontece, minha gente. A gente tem que esperar a participação das pessoas. Às vezes a gente gosta tanto, quer contar, e às vezes a criança ou o adulto fala assim, mas e a outra história? É a história que ele está contando na imaginação dele. Então, fiz esse parêntese aqui para lembrar da gente suportar um pouco de silêncio, para dar espaço para o outro. Isso é fundamental, assim. A biblioterapia ela é a serviço. Então, o outro é mais importante. A gente não deve preencher o tempo todo com a nossa fala. Não, isso não. Os livros são usados, as imagens são usadas só como provocação, para fazer emergir a fala dos outros. Então, eu vou me policiar, porque aqui eu estou gravando sem as pessoas, né? Só imaginando você aí agora, nesse momento. É preciso me acostumar com isso. Então, o que aconteceu? O soldado jogou fora! É o que parece, não é? Jogou fora o lápis mágico. E agora? Ainda botaram ela numa gaiola. E agora? Você já se sentiu assim? Totalmente desamparado? Sem nem conseguir imaginar o que pode acontecer para te salvar? Como foi isso? Mas nesses momentos não parece que algumas coisas acontecem para te ajudar? As coisas que você nem podia imaginar e acontece? E atrai algumas pessoas, algumas coisas. E na nossa história, olha, o pássaro que ela ajudou a libertar trouxe de volta o giz mágico. Olha a alegria que ela ficou. Que merecimento. E aí, com o lápis mágico, ela está começando a fazer outra coisa. O que será que você faria se você tivesse um lápis mágico para mudar a sua história hoje? Esse é um livro que depois dá para fazer uma atividade, depois dá uma folha grande, dá um lápis vermelho e cada um poder desenhar alguma coisa que vai te levar para outro lugar, para outra história. Era um tapete mágico. Olha, sente esse vento da liberdade. Olha que belíssima ilustração. Até que o tapete chega num lugar. O que você está vendo nesse lugar? Uma árvore que tem uma porta. Será um portal? E é lilás como um pássaro. E a menina abre essa porta. O pássaro entra. E ela também entra. Onde será que vai dar? O que você acha? Voltou para onde ela estava. E olha, talvez o pássaro seja a criação do menino, que tem um giz lilás na mão. Repara também que o sinal ficou verde. Esse foi um paciente que me mostrou, eu nunca tinha prestado atenção no sinal, que ele no início está vermelho e depois ele fica verde. E aí, enfim, essa menina encontra um menino, e seu pássaro, com o giz dela mágico, desenha uma roda, e ele desenha outra roda, e juntos eles vão brincar. Não é lindo?
Eu quero te mostrar de novo, lá no iniciozinho. Olha lá, o menino já estava aqui. O menino já estava aqui, tá vendo? E ela tanto em busca de alguém para brincar e não tinha visto, não tinha identificado. Não é uma história maravilhosa? Então, agora eu vou abrir o terceiro livro, né, que foi mostrado ali como exemplos de livros de imagens e suas potências. Então, agora é a hora do amado A Flor do Lado de Lá, do Roger Mello. Então, vamos lá. A Flor do Lado de Lá. Adoro. A Flor do Lado de Lá, Roger Mello. Primeira pergunta: que bicho é esse? Que bicho poderia ser? Tem gente que diz que é um cachorro, tem gente que diz que é um rinoceronte, tem gente que diz que é uma borboleta, tem gente que diz que é uma tartaruga, tem gente que diz que é outras coisas. E você? O que você acha que é esse bicho? Então, eu vou chamar esse bicho da criatura, já que eu não sei exatamente o que é que está se passando aí na sua cabeça. Fico muito curiosa para saber. Então, o que está acontecendo nessa cena? Como é que está a expressão do nosso personagem? Ele está animado ou está desanimado? Ele está parecendo meio entediado, né? Não? Meio sério. E do outro lado, o que tem? Uma flor, um botão de flor, tá fechado, né? Não repara que tá meio preto e branco. Epa! Aqui, ó, como é que tá o estado dele? Mudou bem, né? Ficou colorido, abriu um sorrisão, ficou animadão. E do outro lado, será que foi por causa disso? A flor desabrochou. Tá colorido. Aí ele ficou amarradão. E agora? Repara que ele tá com a patinha assim, parece que tá fazendo umas bolinhas na água, olhando assim meio de lado. Não parece um enamoramento? Aquele olhar 43, meio de lado. Acho que ele tá se querendo, hein, gente? E aí, já viveu isso na tua vida? Surgiu um clima, você se jogou. E aí? Como é que foi? Que mistério. Essa página não tem nada. No meio do caminho, ele levou um safanão de um boto cor-de-rosa, um golfinho, sei lá. Olha a cara dele. Já meio estrupiado, né? Isso te dá uma sensação boa ou ruim? Pois é, já ouvi de tudo. Tem gente que fala, ruim, pô, não estava esperando isso. Aconteceu alguma coisa muito desagradável. Alguma coisa que me impediu do meu objetivo. E tem gente que fala assim, não, sensação boa, esse outro bicho aí salvou ele do afogamento. Cada um vê uma coisa. E aí ele tá lá, ó, meio tentando processar o que foi, anotar a placa do caminhão que atropelou, né?
E aí tem um outro bicho ali, perto dele. E olha como o olhar dele mudou, né? Aquilo que ele deseja, que ele ama, está meio distante. Ele vê que não é tão fácil assim. Ou você falaria essa imagem de uma outra maneira? Aí, sei lá, né? Talvez ele esteja aí pensando algumas estratégias. O que eu vou fazer? Pensando na vida, nas possibilidades. Mas só que tinha uma coisa que ele não sabia. Olha lá. A flor estava em cima, era de uma baleia. E a baleia foi embora levando a flor. Olha a cara da criatura! Vou até sair daqui, ó. Tirar minha janelinha daqui. Olha a carinha dele. De perplexidade, de susto. Olha o queixo caído dele quando ele viu o que estava acontecendo. Olha, faz essa expressão no seu corpo para você sentir. Alonga o teu braço assim. Sabe aquela coisa que você queria muito, 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 muito e ela foi embora. Sente essa dor da partida, daquilo que você não vai mais ter. Olha, o desolamento, né? O desamparo. E aí, minha gente, ele abriu o berreiro. Mas o que é que ele não viu? É que tinha um monte de flor atrás dele. Na quarta capa tá assim. É humano chorar pelo que não se tem, desejar a beleza distante. Só que às vezes há tanta beleza pertinho e a gente não vê. Com as imagens desse livro sem texto, Roger Mello conta a história humaníssima de uma anta. Não é maravilhoso? Primeiro, assim, que bicho é esse? Eu não sei. Parece um cachorro. Olha, vamos lá. Cachorro, vamos fazer inventário. Pode ser um cachorro, pode ser um hipopótamo. Ao mesmo tempo parece uma borboleta. Uma borboleta? Essa foi a primeira vez que falaram que tem gente até fazendo assim. Ó. É. Tem um chifre de rinoceronte. É verdade, agora que eu vi, parece uma asa de borboleta ali. Gente, eu tô falando, a imaginação é uma coisa inesgotável, maravilhosa. O que mais? Tem um focinho de anta. Anta. Ele é uma mistura danada. Pode ser uma mistura. Então, essa pergunta é interessante. Não é o que é o que poderia ser. Porque aí abre. O fecha. Poderia ser, abre. Então, vamos lá. Era uma vez, vamos chamar de criatura. O que está acontecendo aí? Olhando a flor do outro lado. Como é que está o Ele encontrou uma sentimento flor. dele? Como é que está o sentimento dele pela cara? Parece triste. Ele está numa pedra e ela está na outra e tem um marzinho aí no meio. Não sabe tá como vai parecendo chegar que tem até lá. uma frustração aí, né? Não E aí, tem mudou alguma coisa? Nossa, ficou tudo muito legal. Ele está com esperança, porque ele está muito feliz. Ó, arregalou o Porque olho, ela tá se abriu. sorrindo. Por que será? A flor que se abriu. A flor se abriu. Viu que até lá estava preto e branco e aqui está colorido? Florida. Então, diante desse acontecimento, ele se animou. E aí? Ele Vai se tentou, está tentando, mas não está conseguindo, não. Ficou triste de novo. Parece que ele está meio namorado, né? Tá botando assim, tá meio que aquela sedução, tá rodando a patinha na água, não parece? Sim. Se vocês tiverem Olhar 43.
Olhar 43, adorei, ó. Diante da frustração, ele ficou preto e branco novamente, né? E aí, Clarice, o que você acha? Aí a esperança renovou, né? Aí Ao quantas vezes colorido que a gente novamente. já não fez isso, né? Ficou cheio de esperança, se jogou, né? Tá rindo, né? Tá rindo para não chorar, né? Ué, cadê a flor verde? A flor Cadê? tá verde. Cadê? Ele se jogou, né? Se jogou. E aí? Pronto. Ai. Gente, as coisas às vezes não vão do jeito que a gente imagina, né? Geralmente. Ele levou a Thaís está rindo aí de gargalhar. Já lembrou de um monte de história, ó. Não vou nem perguntar, mas isso vocês estão vendo o que a história faz, né? Ó, levou uma lambada, olha a cara da criatura como é que tá. Mas assim, Fala. caiu tudo, peraí. Tá vendo? Esses fenômenos falam, caiu tudo. É isso, né? Não, sempre que tem algum movimento, fica tudo colorido, foi o que eu percebi. Ah, quando tem um movimento, fica tudo colorido. Olha, essa frase Seja é bom ou poética, hein? ruim. Pois é, então, eu quero saber assim, vocês acham que essa imagem dá uma sensação boa ou ruim? Para mim é boa. Porque vai lançar ele para algum lugar. De Olha só, enfrentamento, vamos né? com calma, vamos com calma. Então fala, Thaís, para você é boa porque... Porque gera movimento, ele vai para algum lugar, quer dizer, ele saiu do fundo do mar. Ele vai para algum lugar, sabe lá Deus para onde. Fala, Ângela, fala, Ângela. Bom, ele afundou, ele está assim, bebeu um pouco de água também, teve um problema, mas ele foi salvo. Alguém apareceu e salvou a impressão. Vocês Ele estão está meio vendo arrasado, né? que se a coisa é boa ou ruim, depende da leitura que você faz, né? Mas Alguém olha, achou que é uma sensação ruim? não, eu achei que é um pouco estranha a sensação, sim. Acho que é mais para ruim. Porque parece que ele está diante de uma incerteza. Ele está no ar. Ele saiu da água, mas também... Olha, acabou de levar em uma terra- lambada, né? em terra firme ele não está. Tá Sabe incerto. aquela piada assim, anotou a placa do caminhão que me atropelou? Então vamos ver. E aí? Ah, meu Deus. Ele não foi Voltou para para a estaca zero. Ele está meio desanimado com esse negócio. Ele viu que não era tão fácil assim, né? A Thaís está rindo. Fala, Thaís. Não, gente, que sufoco! Mas você vê que no sufoco sempre tem alguém que fica perto. Olha lá. Ali, vai dar a cutucada nele, vai dar o ferrão, ele vai se movimentar de novo. Não é? Também é bom identificar. Através de uma história dessa, a gente pode identificar. Quem, quando você está mal, fica do teu lado. Para o bem e para o mal, né? E aí, como é que está esse olhar dele? Eu acho que ele já está danado com essa flor. Já tá, parece que virou um sonho mais distante, né? Tá meio assim, sei lá. Meio sorumbado. Esperançoso. Gostei da palavra, sorumbático. E aí? Ai. Os bichinhos vão se aproximar. Olha, tá achando que vai se aproximar, mas olha o que aconteceu. Olha a cara dele, de perplexidade. Aposto que isso fez vocês lembrarem de alguma coisa. Ai. Você vê que é trágico, mas a gente está rindo? Olha o poder do livro. A gente está rindo de uma coisa trágica. Está lembrando das nossas histórias. Assim, porque assim é a vida.
É chegar e partir, não fala aquela música? Sim. Olha o queixo caído da criatura quando ele vê que aquilo não era uma ilha. Aquilo era uma baleia. Né? As esperanças dele foram ficando. Olha essa cara, faz isso com o teu corpo, olha. Estica sua mão assim. Pensa naquilo que você queria muito, muito, muito. E que foi Só que já embora. foi. Sente isso, sente isso. Sentiu? Agora olha só. Ah, meu Deus. Tá em prantos. Ele está em prantos, mas ele não viu o quê? Não viu Tem que atrás ele dele. tinha mudado. Muito mais flores atrás dele. Tava todo o tempo do lado dele. É que nem aquela história do pássaro azul. Então, na quarta capa, tá assim: é humano chorar pelo que não se tem, desejar a beleza distante. Só que, às vezes, há tanta beleza pertinho e a gente não vê. Com as imagens desse livro sem texto, Roger Mello conta a história humaníssima de uma anta. Ai, que maravilha! Não é espetáculo? Nossa! Deslumbrante. Gente, né? Olha quanta coisa que dá para trabalhar com isso. Né? E esse livro, teve uma vez que eu visitei uma menina que tinha câncer e que já estava num estado bem avançado no hospital. E a família queria, de alguma maneira, proporcionar alguns momentos lúdicos para ela. Tem esse projeto Vive e Deixe Viver, né? Que é de contadores de história em hospitais. Mas nesse hospital que ela estava não era um dos hospitais conveniados, que tem uma série de critérios para que isso aconteça. E eu fui porque era um amigo. E eu levei vários livros, né? E eu tive que entrar numa área restrita, tive que botar a máscara, aquela touca, aquela coisa toda. E entre um remédio e outro, entre aquela dinâmica do hospital que é muito tumultuada, né? Eu contei alguns livros infantis e esse foi um deles. Uma semana depois ela faleceu, mas a família me escreveu para agradecer porque considerou aquele um dos últimos momentos lúdicos que ela teve antes de partir. Então, quando o corpo físico perece, os outros corpos estão muito despertos. Então, nesses momentos, tiver que visitar alguém que está numa UTI, né, que está num quarto de hospital ou em qualquer condição, a poesia faz muito bem, coisas que tragam leveza, porque essas pessoas acabam respirando só aquela atmosfera, né? Então, vou voltar aqui para o nosso arquivo guia para a gente continuar a falar dessa potência. Então, foram 3 livros, tem outros maravilhosos, mas esses 3 eu utilizo muito. E esses 3 podem ser combinados, né, com escrita, com uma atividade expressiva, com roda de conversa, não é? Então, entremear essas linguagens é muito bom. E aí, tem uma coisa engraçada que aconteceu, né? Eu moro numa casa, ó, e aí teve um dia que caiu aqui no meu quintal, que aqui é cercado por alguns edifícios, essa cabeça desse boneco, né? Então, eu escrevi assim: esse ser apareceu em meu quintal. Será que ele quer me dizer algo? E eu postei isso nas redes sociais e eu achei muito engraçado o retorno. Aí um falou assim, que isso queria me dizer: perca a cabeça. O outro: não perca a cabeça. A força do rosa. Aqui em Magé dizem que caiu um OVNI. Vai ver, estão pesquisando as redondezas. Cortem as cabeças. A dança de Kali. Já ouviu falar? Ela vai cortando tudo, né?
mitologia indiana. Pode ser um despacho. Um herê passou por aí. Amor de Afrodite. É a Pop, um troll cheia de alegria que adora música e vive cantando. Tem uma criança desesperada na vizinhança. Então, vê como é curioso. Um objeto, ele teve plurais perspectivas e que são construídas através do repertório que a pessoa teve acesso. Então, teve gente que falou de herê, teve gente que falou de Kali, teve gente que falou do próprio nome do brinquedo, teve gente que viajou na imaginação brincando, né, dizendo que um OVNI está pesquisando. Então, teve gente que é muito focado no concreto. Então, tem uma criança desesperada na vizinhança, né? Então, isso é para perceber assim, o quanto que é rico a gente partilhar os olhares, né? Acolher essa diversidade. Então, eu vou mostrar aqui outras imagens também que estão nos livros e vou intercalar com trechos do Revendo a Psicologia do Hillman, do James Hillman, que é uma grande base para esse meu trabalho com a biblioterapia e principalmente para as imagens. Disciplinas da imaginação transformam-se em um disciplinar de imagens. E a imaginação ativa subverte-se em controle mental, ganhando conhecimento, força e sabedoria às expensas das imagens da alma. Não poderia levantar minha voz mais alto contra esses métodos. Neles está o abuso da primeira liberdade da alma, a liberdade de imaginar. Esta é a fonte de nossa peculiar individualidade, nossa arte, nossa ciência e nossa cultura. A autonomia da fantasia é o último refúgio de dignidade da alma, sua garantia contra toda a opressão. Então, o nosso trabalho é muito fundado na liberdade de imaginar para poder imaginar a liberdade. E essa, minha gente, é a maior das liberdades, que é a liberdade interior. Então, é como dizia o Quintana, né? Ele morava num lugar tão pequenininho e o amigo que emprestou o lugar para ele morar ficou preocupado com o tamanho e o Quintana falava assim, não importa o quarto ser pequeno, eu moro dentro de mim. Então, dentro dele tinha um imaginário muito grande, né? Então, essa liberdade de imaginar é saúde. Então, esse é o Hillman, né? Esse livro aí, Revendo a Psicologia, Petrópolis, Rio de Janeiro, editora Vozes, 2010. Então, nós entramos em contato com esses três, mas vamos ver outras imagens. Então, tem um artista chamado Vide Descaves. Ele tem esse Instagram, @taste.quiet. Ele tem 2 livros chamados Taste Quiet, onde ele fez uma ilustração por dia durante um ano inteiro. E foi uma experiência visceral. E eu amo as ilustrações dele. Então, essa é uma delas. Te dá uma sensação boa ou ruim? Existe um esforço ou existe uma suavidade? O que é que vem à sua mente? O que é que ele tem na mão? Já teve gente que me falou que era um guarda-chuva, apesar da maioria achar que é uma picareta. Então, justamente não tem certo, a gente deixa aberto. E eu vou intercalando, né,
esse espaço para você colocar a sua narrativa com alguns outros exemplos. Te dá uma sensação boa ou ruim? Para mim, essa imagem traduz um pouco do que faz o círculo de biblioterapia, na minha opinião. Ela aproxima a gente. E dessa aproximação a gente cria um universo. A gente cria um espaço de cuidado, de leveza para habitar. O que é que te causa essa imagem? Te faz lembrar de alguma história? Uma história sua? Se você já passou por isso, quais foram os recursos internos e externos que te ajudaram a juntar suas partes? Pecamos contra a imaginação sempre que perguntamos a uma imagem por seu significado. Trata-se, portanto, menos de uma questão de programa e mais de atitude, de render-se às imagens e cultivá-las por elas mesmas. O trabalho da fantasia está mais perto das artes, do escrever, do pintar e do fazer música do que da contemplação e da yoga. A atividade imaginativa é tanto brincadeira quanto trabalho. Adentrar e ser adentrado. Então, não necessariamente também a gente tem que trazer as palavras para as imagens. A gente pode, por exemplo, espalhar, né, recortes, imagens e pedir para cada um escolher uma. Ele nem precisa, se for o caso, traduzir. Às vezes a pessoa não sabe nem identificar o porquê é que escolheu aquela. Porque a imagem é um diálogo direto com o inconsciente, sem intermediação. A palavra já requer uma elaboração, a imagem é reto no inconsciente. E essa imagem? O que é que ela provoca em você? Uma sensação boa, sensação ruim? Tem gente que vê ela sendo iluminada por um pensamento. Tem gente que já olha que é uma pessoa com asas. Olha que interessante. Olha aí, vide! Então, Cris, eu gostaria assim, de dar um depoimento que eu gosto de fazer muito. Aliás, eu gosto quando o céu está meio nublado e eu vou para a praia, porque aí eu conto história com as nuvenzinhas. Eu acho lindo. E sempre tem imagens. Maravilhoso. É verdade. E essa imagem, o que vocês estão vendo? É o homem da janela, redonda. Parece que ele tem asas de anjo. É exatamente o que eu ia falar, parece que tem uma asa. Tem um jogo de figura e fundo, né? Você pode ver que ele está dentro de um lugar ou que não, que são asas. Ele pode estar dentro de algum lugar, mas a mente dele está livre. A mente dele que tem as asas, né? Porque, inclusive, assim, o rosto dele está mais claro. Então, ali ele voa. Engraçado que, para mim, a expressão do rosto dele é de quem está bem preocupado. Olha, tá vendo? Não tem certo nem errado, né?
Para um tá aliviado, para outro tá preocupado. Isso é interessante, sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que as pessoas sabem como a gente está se sentindo. E às vezes a gente está se sentindo o oposto do que elas estão pensando. Então, esse trabalho com a biblioterapia, eu acredito fielmente nisso. Ele te dá uma possibilidade de você se expressar melhor. Se expressar em imagens, se expressar em palavras, para que deixe claro como você está se sentindo, o que é importante para você, o que você não tolera mais. Então, sabe aquela brincadeira que fala se você preferir o desenho? Eu acho que o desenho, muitas vezes, ele esclarece. Você pode mostrar um desenho, olha, eu estou me sentindo assim, né? Então, resume um discurso. Essa imagem dá incríveis trocas, discussões. E em você? Que história é contada através dessa imagem? Então, tem gente que diz que tem uma série de espectadores que não estão entendendo que daqui a pouquinho eles vão estar na mesma situação. Eles não estão fazendo nada sem saber que aquilo também vai chegar até eles. Tem um pássaro branco. O que significa esse pássaro branco, na tua opinião? Talvez uma esperança. É um código dos náufragos, né? Quando tem um pássaro, quer dizer que tem uma terra por perto. Mas tem muitas outras leituras. Não tem certo nem errado. O que vocês estão sentindo, vendo? Não, o que eu sinto é um náufrago e vários outros náufragos vendo aquele indivíduo naufragado também. E que daqui a pouco, no escorrer da água, que ele vai tomar o mesmo lugar. Então, é um espaço de náufragos. Quem tem opinião? Mas tem, é porque tem uma esperança, né? O pássaro parece que anuncia alguma coisa para aquele primeiro náufrago. Legal. Kathleen, e você? Parece que às vezes as pessoas ficam prestando tanta atenção na vida dos outros e às vezes falando mal, mas não prestam atenção que a vida delas está no mesmo barco, né? Adorei. Então vejam que a gente podia explorar mais. Essa foto rende muito. Metáforas são mais que um modo de falar, são modos de perceber, sentir e existir. A psicologia não será direta e bem estruturada. Ela será esparramada, não direta, não um herói em seu curso, mas um cavaleiro errante, apanhando insights pelo caminho. Essa coisa de ter certeza de alguma coisa, de dizer é isso é uma violência, é uma colonização, não é? Então, olha que beleza, falar que um cavaleiro errante faz lembrar do Quixote, né? Apanhando insights pelo caminho. Essa imagem é do querido Milor Fernandes, está no Cadernos de Literatura. Sempre muito atual, né? O que é que diz essa imagem? E o Milor diz assim: desenho não é feito leitura, desenho todo mundo vê, independente da língua, né? Acho essa imagem muito forte. Vejo muitas pessoas assim. Uma dureza como uma armadura para esconder a criança e a fragilidade. Isso é do Troche. Nesse livro Bagagem, vou trazer 2 livros do Troche e vou partilhar aqui imagens para que você sinta no seu corpo como é que isso reverbera.
Está no livro Desenhos Invisíveis. Olha o título: Desenhos Invisíveis. Já se sentiu assim? Aqui estou trabalhando rumo a uma psicologia da alma, que está baseada numa psicologia da imagem. Aqui estou sugerindo uma base poética da mente, no processo da imaginação. A visão moderna de nós mesmos e do mundo anulou nossa imaginação. Algumas pessoas, no desespero, voltaram-se para a bruxaria, a magia e o ocultismo, para as drogas e a loucura, qualquer coisa que reacenda a imaginação e encontre um mundo almado. Não é verdade, minha gente? A gente precisa tanto de imaginação que as pessoas vão procurar nas mais diferentes maneiras, não é? Nós somos carentes disso. É o Antônio Cícero que também fala do direito à literatura, que nós precisamos de fabulação e fantasia, né? Sem isso a gente não se sustenta. Olha essa imagem como é forte. Ele está pulando pela janela, mas o mundo está de cabeça para baixo. É do Troche também, um livro Bagagem. Olha esse aqui. Não são imagens que resumem discursos? Nosso ser é imaginal, uma existência na imaginação. Nós somos realmente feitos da matéria dos sonhos. Ele está fazendo referência a uma frase célebre do Shakespeare, né? Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Devido à nossa matéria psíquica ser imagem, fazer imagem é uma via régia, um caminho real para o cultivo da alma. Engendrar a alma requer sonhar, fantasiar e imaginar. Por termos nos dado conta que cada um de nós é normalmente um fluxo de figuras, não precisamos mais ser ameaçados pela noção de personalidade múltipla. Posso ter visões e ouvir vozes, posso conversar com elas e entre si, sem, contudo, estar insano. Então, o Hillman defende muito esses muitos que nos habitam, tipo heterônimos do Fernando Pessoa. Então, ele acha que isso é muito saudável. Eu acho também. Aqui no consultório eu incentivo até para que as pessoas identifiquem, deem nomes para esses personagens, como se fossem os heterônimos de Pessoa. Essa imagem dá uma sensação boa ou ruim? É do Troche. Há um ditado que diz que os quadrinhos são uma mescla de literatura e desenho. É o próprio autor da imagem, que se chama Gervásio Troche. A importância de criar um segundo mundo fantástico. Isso é vital, minha gente. Como diz o Pessoa, faze de ti um duplo ser guardado. Os eventos são experiências que nos tocam, nos movem e nos chamam.
Estou curiosa para saber quais foram as imagens que mais balançaram, mas tem outras ainda que vão chegar. Imagem é psique, Jung diz. A psique consiste essencialmente de imagens, um quadro de atividades vitais. Terapia ou análise não é somente algo que os analistas fazem para os seus pacientes. É um processo que acontece intermitentemente em nossa busca individual por alma, nossas tentativas de compreender nossas complexidades. Estamos todos em terapia o tempo todo, na medida em que estivermos envolvidos com o cultivo da alma. A ideia aqui é a de que se somos todos e cada um de nós um paciente psicológico, também somos todos e cada um de nós um psicoterapeuta. A análise acontece na imaginação da alma e não apenas na clínica. Então, minha gente, olha aí, para quem, sempre teve um certo receio de usar a palavra biblioterapia, porque não tem uma formação em psicologia ou algo similar que trate da psique, olha o quanto que esse trecho do Hillman é revelador. Por quê? Nesse próprio livro, por isso que ele fala revendo a psicologia, para o Hillman, tudo que acontece, seja sintoma, sintomas mesmo ou ideações suicidas, problemas psiquiátricos, para o Hillman, tudo isso é a alma gritando socorro. O que eu estou vivendo é completamente distante do que a minha alma quer. Então, ele fala que é um caminho de cultivo da alma, que a gente tem que estar sempre se perguntando o que é que a minha alma quer. Se você estiver muito distante disso, a tua alma vai começar a falar. Vai começar a falar nos sintomas, e se você não escutar, vai ficando cada vez mais crônico, Cronos, que é de tempo, vai ficando cada vez mais complicado. Então, o caminho do cuidado é o caminho de deixar a alma falar, deixar a alma governar. E as imagens são fundamentais. Se você não sabe ainda o que a tua alma quer, experimenta trabalhar com as imagens, entrar em contato com as imagens, deixar que as imagens te escolham. Ela já vai estar fazendo um trabalho. Então, como ele diz, a terapia não acontece só dentro do consultório, ela acontece o tempo todo se a gente está empenhado nesse cultivo da alma. Ai, que imagem linda, né? É do Troche, no livro Bagagem. Então, é essa mente que encontra o coração, não é? E essa imagem aí? Dá uma agonia, não é? Então, tem um ser que está dentro de uma garrafa. Mas ele está dentro de um escafandro. Essa imagem está no livro A Árvore Vermelha, do Shaun Tan. É um livro que também tem texto, mas tem imagens incríveis como essa. E eu uso muito para casos mais depressivos, porque esse autor, ele sofreu muito de depressão. Então, é como diz o Hillman, a ferida e o olho são um só. Então, esses escritores, ilustradores, eu acredito sinceramente que eles sejam tradutores. Então, vários pacientes que visitam esses estados mais profundos, mais sofridos, doídos, eles olham para essas imagens e eles falam, assim que eu me sinto. E isso tem um lado
muito terapêutico no sentido de acolher. Então, aquilo que ele sente, não foi só ele que sentiu. Então, ele se sente representado, ele se sente apoiado, ele se sente respeitado, porque alguém sabe que lugar é esse, né? Olha, é do Chantan também. Tentando fazer esse contorno, né? E essa imagem? Já se sentiu assim? É do livro Menina Amarrotada, da Aline Abreu. A alma é imaginação, um tesouro cavernoso, para usar uma imagem de Santo Agostinho. Tesouro cavernoso. A alma encolheu porque sua imaginação murchou. E assim temos pouco espaço psicológico para fantasiar, para divagar e cismar, para deixar acontecer. Tá vendo? Vou repetir, olha lá. A alma encolheu porque sua imaginação murchou. Quando um insight ou ideia afunda em nós, provoca, mudanças invisíveis. A ideia abre o olho da alma. Por vermos diferente, agimos diferente. É o susto do insight, né? Quando a pessoa cai uma ficha, uma imagem vem, ela já está de outro tamanho, né? Essa imagem muito querida do livro Coração Não Toma Sol, do Bartolomeu Campos de Queiroz. É como a gente se sente, né? Um coração encastelado, preso. E essa imagem? De um livro belíssimo, Caixinha de Guardar Tempo, da Alessandra Rosco. Essas duas imagens estão no livro Meu Amigo Partiu, da Andrea Viviana Taubman, com ilustração da Sandra Ronca. E você abre a primeira página, é essa imagem de cima. Tem uma árvore que está meio tombada, o céu está preto. E a Andréa escreveu esse livro por conta... A Andréa morava em Teresópolis, teve aquele acidente do deslocamento, né, de terra que matou muita gente. E o filho dela perdeu um amigo da escola. E ele não entendia o que tinha acontecido, né? E aí ela escreveu essa história como um processo de travessia dessa dor, né? Um processo de luto. E aí a Sandra Ronca fez essa imagem na primeira página e na última página tem a árvore que continua tombada, mas percebe como a vida já foi voltando? As cores, os animais, tem até uma casinha de João de Barro, um ninho da vida nova que vai chegar. Então, vê a força das imagens, não é? Ah, olha só. Tem um homem na palma da mão de um gigante e ele está perguntando assim: e se eu não aceitar, o que acontece? Tá vendo lá atrás dele, lá no lado superior esquerdo? Tem uma lata de lixo cheia de gente jogada fora. Isso é de Quino, nesse livro Não Fui Eu. Então, olha como isso é um retrato do que muita gente passa nessas relações de opressão, não é? Ah, isso aqui também é de um livro chamado Morrer de Amor e Continuar Vivendo. Então, é um quadrinho que fala: socorro, alguém me ajude, sozinha não consigo, alguém, alguém. Aí apareceu um homem, tábua de salvação, olha lá. Que bom que você apareceu, você veio me salvar. E o homem está assim: me larga, sua maluca, me deixa em paz, sai daqui, eu nunca vou deixar você.
Então, olha aí. Não é só imagem, né? Tem aí os balãozinhos, os quadrinhos. Mas é essa imagem do homem tábua de salvação. Depois de ver uma coisa dessa, você olha para a realidade, você já começa a enxergar. Começa a ter outro entendimento. Ah, isso aqui também é muito comum. Olha lá, tá chorando, chorando. Ah, aí tá brigando. Tá lá chorando, aí o relógio tá marcando o horário e ela tá lá com preguiça, ou sei lá, sem insônia. Aí tá com o tapetinho de yoga na bicicleta, caindo no buraco, xingou pra caramba. Aí apareceu lá na aula de yoga, tirou uma selfie e botou no fake face. Super zen, postou tranquila, realizada e feliz. Aí teve 154 likes. Carol comentou, você é a pessoa mais equilibrada que eu conheço. Então, já tem até pesquisas, né, que indicam assim, que quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, pior a gente se sente, né? Porque aquilo tudo é postado, as viagens que a gente não fez, os programas que a gente não teve. E ali tem muita ilusão postada, né? E através de um quadrinho desse a gente pode ter essa leitura, essa visão. Também está no morrer de amor e continuar vivendo. A separação é uma ilusão. Olha que bonito para retratar a diversidade. Esse aqui é de um livro muito antiguinho que eu peguei, na verdade, no lixo. Alguém jogou um monte de livro no lixo e eu pesquei alguns. Esse foi um deles. Poemics, Álvaro de Sá. Eu acho que, sinceramente, é isso que a gente faz através do trabalho da biblioterapia. A gente faz um mosaico onde várias leituras de cada um, né? Várias narrativas são acolhidas como parte desse grande diálogo, acolhendo a diversidade. Então, minha gente, chegamos no final. Quais são as sugestões para o seu caderno de bordo, para os seus prazeres de casa? Identificar aqui imagens mais te impactaram, escrever algumas ressonâncias do que foi tocado. E fica um convite, né, de cardiovascular outras imagens significativas e deixá-las por perto, sem tentar aprisionar o seu significado. Então, já que a gente aprendeu com James Hillman que a imagem é uma via régia do cultivo da alma, experimenta ser mais sensível às imagens e buscar algumas para que fiquem perto de você. Você pode fazer colagens para explorar. Às vezes, né, a gente está angustiado, não sabe para onde ir. Faz uma colagem. Isso ancora muita coisa, né? Nesse sentido, eu produzi essa imagem, né? E deixo perto de mim. Ela é muito significativa. Mas eu pedi para uma pessoa desenhar para mim, que eu não sei pintar tão bem, né? A imagem foi de uma meditação e eu pedi para Fernanda Vilela desenhar para mim e ela fez e isso fica do meu lado. Então eu sugiro que vocês convivam com as imagens que são fortes para vocês, né? E essa imagem é do Troche e é para dar um grande abraço virtual e agradecer pela sua presença e até a nossa próxima aula. A aula 5 vai ser com uma degustação de várias energias diferentes na literatura. Então, a gente vai ter um menu de muita variedade, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima aula.